Que a paz esteja entre todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos, trazendo uma pequena introdução para que todos venham inicialmente a se familiarizar com o verdadeiro sentido dos estudos da doutrina espírita, que após a apresentação dessa que denominamos uma pequena introdução, nós possamos realmente iniciar a nossa caminhada em um conhecimento metódico dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos a esse nosso terceiro encontro. Mais uma vez, que a paz esteja com todos. O perispírito é matéria etérea, posto que invisível no estado normal. Em alguns casos, pode o espírito submeter-se a uma espécie de modificação molecular, assim se tornando visível e até tangível. É assim que se produzem as aparições, fenômenos que não são mais admiráveis do que o do vapor, que, invisível, quando muito rarefeito, torna-se visível pela condensação. Quando se tornam visíveis, quase sempre os espíritos se apresentam com a aparência que tinham em vida, tornando-se assim reconhecíveis. A visão permanente e geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. Quando deixa o corpo, parece que o espírito tem pressa de rever parentes e amigos, como que para os avisar de que não mais está na terra, mas que vive ainda. Se passarmos em revista as nossas recordações, verificaremos quantos casos verídicos dessa ordem ocorreram conosco, sem que os soubéssemos explicar adequadamente.
e não só à noite durante o sono, mas de dia na mais perfeita vigília. Antigamente, esses fatos eram tidos como sobrenaturais e maravilhosos e atribuídos à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os consideram como produtos da imaginação. Mas, desde que a ciência espírita nos deu os elementos para os explicar, ficamos sabendo como eles se produzem e ainda que pertencem à classe dos fenômenos naturais. Em vida, é por meio do perispírito que o espírito atua sobre o corpo. É ainda por esse fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movendo mesas e levantando, derrubando ou transportando outros objetos. Tal fenômeno nada tem de surpreendente, desde que se considere que nossos mais poderosos motores saem dos fluidos mais rarefeitos e até dos imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É também por meio do perispírito que o espírito faz que os médios falem, escrevam ou desenhem. Desde que não têm corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer manifestar-se, servem-se o espírito do corpo do médio, de cujos órgãos se apossa, movendo-os como se fossem seus, por meio de um eflúvio com o qual os desenvolve e os penetra. No fenômeno das mesas falantes, que fizeram parte do início da doutrina espírita, é ainda pela mesma maneira que os espíritos agem sobre o móvel, fazendo-o mover-se sem objetivo determinado ou dando golpes intencionais que indicam as letras do alfabeto e formam palavras e frases. É o fenômeno da tipologia. A mesa é simples instrumentos de que se serve o espírito, como se serve do lápis para escrever. Dá-lhe uma vitalidade momentânea por meio do fluido com que o penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, emocionadas, abraçam a mesa diante da manifestação de um ser amado, praticam um ato ridículo, pois seria o mesmo que abraçar a bengala com a qual um amigo batesse a porta. Outro tanto poderíamos dizer das que se dirigem à mesa como se o espírito se achasse entranhado na madeira, ou se a madeira se tivesse transformado no espírito.
Por ocasião dessas comunicações, o espírito não está na mesa, mas a seu lado, como aconteceria se estivesse vivo. Aí seria visto, se então pudesse tornar-se visível. O mesmo acontece nas comunicações escritas. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirige-lhe a mão ou lhe transmite o seu pensamento por meio de uma corrente fluídica. Quando a mesa se ergue do solo e se libra no espaço sem ponto de apoio, não é pela força física dos braços que o espírito a levanta. É por meio de uma atmosfera fluídica que a envolve e a interpenetra. Esse fluido neutraliza a força de gravidade, do mesmo modo que o ar com os balões e os papagaios de papel. Interpenetrando a mesa, o fluido lhe dá, momentaneamente, menor peso específico. Quando ela repousa no solo, está no mesmo caso da redoma da máquina pneumática quando se faz o vácuo. Isto é uma simples comparação para mostrar a analogia dos efeitos, mas não uma identidade de causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre. Ele pode estar tranquilo em seu lugar e apenas lhe dar, por uma corrente fluídica, o impulso necessário para que se mova à sua vontade. Nas batidas que se ouvem na mesa ou noutros objetos, não é o espírito quem bate com a mão ou com qualquer objeto. Ele lança um jato de fluido no ponto de onde vem o ruído e produz o efeito de um choque elétrico, modificando os sons do mesmo modo que podem modificar-se os que se ouvem no ar. Fácil é, pois, compreender-se como o espírito pode erguer uma pessoa no ar, levantar um móvel qualquer e transportar um objeto de um lugar para o outro, ou atirá-lo onde quiser. Por estas poucas palavras pode-se ver que, seja qual for a sua natureza, as manifestações espíritas nada têm de sobrenatural ou de maravilhoso. São fenômenos produzidos em virtude da lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, e que é tão natural quanto as leis da eletricidade ou da gravidade. É o Espiritismo a ciência que nos dá a conhecer essa lei, do mesmo modo que a mecânica nos ensina as leis do movimento e a ótica as leis da luz.
desde que são um fato natural, as manifestações espíritas ocorreram em todos os tempos. Uma vez conhecida a lei que as rege, ficam explicados grande número de problemas que eram tidos como insolúveis. Essa lei é a chave de uma porção de fenômenos explorados e aumentados pela superstição. Afastado o maravilhoso, tais fatos nada apresentam que repugnem a razão, de vez que passam a ter um lugar próprio entre outros fenômenos naturais. Em tempos de ignorância, eram tidos como sobrenaturais todos aqueles efeitos cuja causa era desconhecida. Mas as descobertas da ciência foram restringindo continuamente o âmbito do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei acabou por aniquilar. Assim, pois, os que acusam o Espiritismo de restaurar o maravilhoso provam por isso mesmo que falam de uma coisa que desconhecem. As manifestações espíritas são de duas ordens: efeitos físicos e comunicações inteligentes. Os primeiros são fenômenos materiais ostensivos, tais como movimentos, ruídos, transportes de objetos e muito mais. Os últimos constituem, na permuta regular de pensamentos, quer por meio de sinais, quer por meio de palavra, principalmente da palavra escrita. Fiquem todos com Deus, meus amigos, minhas amigas. Até o nosso próximo encontro.